Bem, galera, Duda, eu gostaria de fazer algumas observações aqui sobre uma falha nossa aqui do Brasil in Space, pessoal, que é o seguinte: a César e o que é de César, né? E, Duda, eu vou tentar esse final de semana fazer algo que a gente fez no governo passado e que eu fiquei. Não é que eu não tenha pensado em fazer e não é que eu não tenha desejado fazer. A questão dos 100 dias, né? Os 100 dias do atual governo, né, do atual governo na área espacial. E aí, Duda, eu me bati com diversas questões aí. Primeiro, Duda, essa gestão, assim como talvez até pior do que a outra, né? Porque a outra não fez muita coisa, mas pelo menos ela tinha um roteiro ali para a gente analisar, que é a Carta de Foz do Iguaçu, né? E essa atual gestão, ela já começou de uma maneira que vai de encontro ao que a própria Carta de Foz do Iguaçu prega, que é retomar certos projetos do passado, no caso, o Cibers, ainda que se fale do Ciber 6, mas ninguém comenta do Ciber 5, né? E o Ciber 5 vai ser um Cibers igual aos outros que foram lançados. Todo mundo está falando de Ciber 6, mas esquecem que antes do 6 vem o 5. E o Ciber 5 nada mais é do que repetir a fórmula do erro que se cometeu no passado, que foi fazer o mesmo satélite gigante de mais de 1,5 toneladas, na verdade, que só fez crescer de massa durante a sua existência, 30 anos fazendo a mesma coisa, né? E isso foi motivo de diversas matérias nossas aqui, em mim, artigos meus falando sobre isso. E esse governo inicia... Duda, caiu aqui. Você está me ouvindo, Duda? Não, eu estou ouvindo você perfeitamente. E acredito que todos estejam ouvindo. Duda, porque aqui o estúdio aqui que eu controlo aqui a live, ele deu uma despencada aqui. Eu vou ver se eu recupero, tá? Voltei aqui. Então tá. Então, voltando aqui, Duda, porque com ele eu fico aqui gerenciando para poder exibir. Então, Duda, eu vou tentar fazer uma análise, certo, dos 100 dias do governo, tá? Mas esse governo não se comprometeu com nada, ele não trouxe... A Aline confirmou que eles estão ouvindo. Ah, que bom. Não, é porque eu iniciei a sessão pelo celular, que eu estou aqui agora olhando vocês. Aqui do meu lado eu tenho um computador, né, desktop aqui, em que eu fico gerenciando, então eu consigo ver vocês aqui e gerencio, então eu vou acompanhando os dois, a lista aqui, né, de pessoas, e vou apresentando aqui o material quando o Duda vai apresentando as matérias. Então, com isso aqui eu consigo trabalhar melhor do que da maneira que eu estava antes, porque quando eu entrava aqui, Duda, na exibição, quando eu ficava só no computador, né, o que acontece? Eu não enxergava o que estava acontecendo na live. Então, às vezes, ficava meio perdido. Eu descobri aqui que fazendo com o celular e com o computador aqui do lado, eu consigo gerenciar melhor. Mas voltando da análise dos 100 dias, que talvez eu já esteja aqui fazendo, né? Talvez eu nem precise, Duda, quem sabe a gente até fazer um corte disso aqui. Seria melhor, né, Duda, a gente publicar um artigo, 100 dias do governo, e eu fazendo essa análise aqui verbalmente, sem ser por escrito, né? Acho que talvez seja uma boa, né? E essa semana, Rui,
Eu não prometo fazer esse final de semana, porque Não, fique tranquilo. Amanhã mesmo tenho algumas matérias para colocar isso. Não, fique tranquilo. 6 matérias. Mas semana que vem eu vou trazer para vocês um vídeo com o coordenador do programa do Amazônia 1, que me parece que está envolvido. Como é o nome dele, Rui? Doutor Adenilson Silva. Isso, ele deu uma entrevista recentemente e falou sobre essa nova, né? Esse novo caminho do programa Cibers. Né? E eu passei até esse vídeo para você, Rui. Como é que você viu a fala do doutor? Ele me pareceu, em certos momentos... Eu não quero falar sobre esse vídeo agora, assim, diretamente. Por quê? Porque a gente vai ter um momento para falar dele, né? Mas o que eu estou fazendo aqui é um resumo, inclusive já considerando o que eu vi nesse vídeo, entendeu? Certo. Em relação aos 100 dias. Então, o que eu analiso, assim, o que é que a atual gestão trouxe de novo? Trouxe de novo um programa velho, que vai sair mais um satélite Ciber 5 aí, que vai ser igual aos outros. Eles estão falando do Ciber 6, estão ocultando o Ciber 5, porque o Ciber 5 é uma vergonha, Duda. Você, depois de 30 anos, continuar fazendo a mesma coisa. Um satélite de 2 toneladas. Rui, eu vou lhe dizer uma coisa. Se eles forem realmente fazer o 5 e o 6, é coisa para 15 anos. Vão rolar, enrolar. Eu não sei se seria para 15 anos, mas assim, o Ciber 5 sairia até mais fácil, porque é só copiar o que foi feito no anterior. Né? Não está trazendo nada de novo. É uma cópia. Mas precisa tirar dinheiro do... Duda, mas tem os chineses aí que bancam muita coisa, né? O Cibers, ele é agradável por isso, porque os chineses, eles têm muito interesse em manter essa relação com o Brasil por diversos aspectos, inclusive para manter essa aproximação com o Brasil, que no governo passado, e eu digo que isso foi uma falha do governo passado, que levou para o lado ideológico questões que não devem ser levadas para o lado ideológico. A cooperação Brasil e China, essa cooperação, ela é boa. O problema é, dessa cooperação saiu o quê? Saíram 6 satélites, né? Que foi o que foi produzido nas versões 1A, 1B, 2A e tal, que explodiu. O 2 aí explodiu, o 4 voou o 4A, e aí vai. Né? Então, são 6 exemplares de satélites, certo? No total, em 30 anos. E, assim, Duda, o que eu acho desse governo é justamente isso. De novo, trouxe o velho, e a única coisa que eles estão falando de novo é o Ciber 6, que eles... toda conversa que se fala de Ciber, fala do 6, não se fala do 5. Não se fala do 5 porque não tem interesse em falar, porque o 5 é a repetição de tudo que já foi feito antes. Não tem nada de novo, não vai trazer nada de novo, a mesma forma. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Errada. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque você tá como é que se chama? Mais envolvido com essa história do programa Cibers. Desses dispositivos todos que foram criados para esses 5 satélites, né, que já foram feitos, né, algum virou produto revendido no mercado internacional? Não, Duda. Do lado brasileiro, não. Do lado chinês. Do lado brasileiro. Do lado chinês, eu não tenho como lhe dizer. Mas certo? Do lado brasileiro? Acredito que do lado chinês, alguma coisa tenha sido levada. Até mesmo porque, Duda, o Cibers não é para os chineses um desafio tecnológico. Para os chineses, muito pelo contrário. O Cibers, ele é um projeto tão antiquado, tão arcaico, que hoje... treinamento para jovens universitários. Para novos engenheiros, né? Então, assim... deixa eu lhe fazer uma pergunta. Então,
uma mais para o Brasil, ajudou a desenvolver algum produto vendido no mercado internacional? Não. Então, tem coisa errada aí. Será que ninguém percebeu isso? Não, Duda, não tem nenhum produto do Cibers que tenha se transformado em produto de mercado. Exatamente. Certo? Existem o quê? Existem spin-offs disso aí. Então, a questão de painel solar. O painel solar, desenvolvido pela Orbital, né? A Orbital, com o programa Cibers, se desenvolveu nessa área. Eu não conheço o portfólio da Orbital, certo? Mas não vejo a Orbital, não conheço outros projetos no porte do Cibers. Eu vejo produtos da Orbital para satélites de menor porte. Outra pergunta que eu tenho para lhe fazer, Rui. A estrutura, Duda, Em do vez de satélite é feita no Brasil. Em vez de construir esses 2 satélites, esse monstruoso, que é o satélite 5, e um menor de 750 quilos, como disse o doutor lá do INPE, né? Se, em vez desses 2 satélites, fossem construídos 3 satélites menores, 2 de sensoramento remoto e um radar, eles poderiam funcionar em conjunto no espaço, como uma constelação? Com certeza, Duda. Mas, na verdade, assim, o Cibers 6, por isso que está sendo vendido, falado, se fala tanto do Cibers 6. Seja bem-vindo, Alberto Brasil. Não sei lhe dizer se o Falcão 9 já decolou, talvez o Rui saiba. Não, Duda, não estou acompanhando, não. Só cheguei da rua direto para cá para poder fazer a live. Não sei lhe dizer, não, Alberto. Eu estou aqui também, eu estava meio desligado também, porque eu estou aqui na minha casa de praia. Mas voltando, Duda, aqui à análise dos 100 dias do governo atual na área espacial, o Cibers 6, que é o que está sendo vendido aí, colocado, é um satélite de radar que tem, no mínimo, para o Brasil, a necessidade de um satélite, digamos, desenvolvido com participação brasileira. Ele tem aí pelo menos uns 15 não, mais, ele tem uns 20 e poucos anos de atraso, né? Esse satélite já se falava dele há muito tempo. Há muito tempo. E aí o que acontece? Mas se insistiu em fazer Cibers há 20 e tantos anos. Isso já poderia ter sido mudado há muito tempo. Porque, como eu falei, os chineses têm o maior interesse em manter essa relação e essa parceria com o Brasil, para eles, estrategicamente, é importante. Mas voltando aqui, Duda, na verdade, o problema não é o Cibers 6, apesar de estar atrasado mais de 2 décadas, certo? O problema é o Cibers 5. Com o Cibers 5, Duda, você poderia desenvolver aí, com o custo do Cibers 5, você poderia desenvolver aí, no mínimo, uns 4 satélites de menor porte, na faixa de 300 a 500 quilos de sensoriamento remoto e senhores satélites. Nessa faixa de 300 quilos, você constrói, até 500 quilos, você constrói um senhor satélite óptico. O satélite radar, ele também é considerado satélite de sensoriamento remoto. Tanto o satélite óptico quanto o radar são sensoriamento remoto. Mas é óptico. É isso. Como o nome falou, o Cibers, ele é óptico. E o radar, ele trabalha na faixa de ondas de radar, que não é faixa visível, né, o próximo do visível para o ser humano. Então, assim, Duda, o correto e o que se espera de um programa desse é que você tenha o quê? Um satélite radar acompanhado de alguns satélites ópticos, porque Boa noite, Jacinto. Eles se complementam nas suas missões, tá? Boa Páscoa. E isso é o que deveria estar acontecendo. Então, tirando o Cibers 6, que é a grande novidade, entre aspas, o que esse governo trouxe? Nada. Ele exonerou o doutor Clécio, o diretor do INPE, esse governo, logo nos primeiros dias. Nós criticamos aqui e depois o Clécio foi reconduzido. Não sei se tornaram... Eu não acompanhei, Duda, não vou mentir, o Diário Oficial. Não sei se tornaram sem efeito ou se renomearam ele diretor do INPE. Se renomearam o diretor do INPE, assim...
o presidente da República tem essa prerrogativa, mas não é comum de se fazer isso com diretores que têm um mandato, que são selecionados por uma comissão, certo? E o Clécio não tinha completado o tempo dele de mandato de 4 anos aí como diretor do INPE, que é o tempo mínimo dele de mandato aí. Mas talvez tenha sido por isso, né? Certo? Então, assim, depois renomearam o Clésio. A gente falou aqui que foi uma heresia, logo no primeiro momento do governo, que diz que vai apoiar a área espacial, exonerar o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Aí depois o Clésio voltou, não sei por que mecanismo, não, me perdoem aí os apoiadores do Brasil in Space, não tive condições de acompanhar a forma legal como isso se materializou, mas o Clésio acabou voltando, deu até entrevista, participou até dessa entrevista do canal Brasil Consciência, né, do sindicato de CIT aí. E o pior, Duda, esse governo veio tão despreparado para a área espacial. Amém, Jacinto, amém. Que ainda mantém a equipe fraca, patética, trazida pelo Carlos Moura para a Agência Espacial Brasileira, boa parte dela, certo? E o próprio Carlos Moura, né, na Agência Espacial. Então, Duda, já se passaram, já entramos no 4º mês de governo. E esse governo não tem perspectivas para a Agência Espacial Brasileira, nem para substituir o presidente da EB, que foi nomeado pelo governo anterior. Sabe? E um cara que a gente já vinha falando aqui, se ele não é diretamente responsável, ele é indiretamente responsável pelas farras que aconteceram na EB, que a gente tanto denunciou aqui no governo passado. No governo passado, Duda, a gente era chamado de petralha, né? Porque quando a gente batia, diziam que a gente era ligado ao PT. Agora, a gente recebeu aqui diversas mensagens quando a gente criticou o atual governo na área espacial, dizendo que nós somos bolsominions. E a gente fica transitando, Duda, por esses dois mundos conforme a conveniência de quem não aceita a crítica, né? Então, quanto a gente fez matérias aqui criticando tudo quanto é tipo de medida para se locupletar na agência. E quando eu falo locupletar, Duda, eu não estou falando em roubos, eu não estou falando em desvio de dinheiro. O que eu estou falando é se beneficiar. Esse grupo trazido pelo Carlos Moura é um grupo de pessoas ávidas para receber benefícios do governo. Eles não vieram servir ao Programa Espacial Brasileiro, eles vieram se servir do Programa Espacial Brasileiro. E tudo culmina, Duda, com aqueles cursos que foram criados pela EB, onde boa parte das 35 vagas foram ocupadas por pessoas que não têm vinculação direta com a administração pública. São pessoas ocupantes de cargos comissionados, inclusive a chefe de gabinete da Agência Espacial Brasileira, que é comissionada, que não é servidora de carreira, o diretor de administração da Agência Espacial Brasileira, que não é servidor de carreira, é comissionado, certo? E outros comissionados que estão agora, podem não estar, ocuparam a maioria das vagas desse curso que foi feito para melhorar os quadros da EB. Esses dois aí, a chefe de gabinete e o diretor de orçamento e administração da agência, além de serem gestores da agência, em paralelo, eles estavam fazendo um mestrado e, em paralelo, fazendo um curso da Escola Superior de Guerra, com viagens e tudo pago pela Agência Espacial Brasileira. Depois veio a farra de Dubai, que a gente aqui trouxe também, né? Que quando a gente foi ver quem foi para Dubai, o cara que está fazendo... As pessoas estão fazendo mestrado, fazendo curso na ESG, e os principais gestores, a agência ficou acéfala. No período, os principais gestores foram para Dubai, desse mesmo grupinho, amiguinho do senhor Carlos Moura. E, diga-se passagem, essas mesmas pessoas que tiveram passagem pela ACS, a desastrosa ACS.
o senhor Carlos Moura veio da ACS e trouxe de lá esse grupo todo. Ele trouxe a chefe de gabinete, o diretor de orçamento, ele trouxe depois tirou o assessor de comunicação, ele trouxe um monte de gente que estava lá, além dele mesmo, para outros cargos menores dentro da EB, certo? Foram trazidos por esses senhores aí. Pois é. E esse governo, ele desconsidera tanto o Programa Espacial Brasileiro que nem exonerar esse pessoal, eles tomaram providência. Botar gente nova, mostrar que não, a agência espacial agora vai ser governada, vai ser dirigida por pessoas com capacidade, bons profissionais, né? Nada, Duda, tá lá, estão empurrando com a barriga esse povo. Talvez, Duda, pela capacidade dessas pessoas de servirem a múltiplos senhores, né? De serem líquidos, gasosos, se adaptarem ao envelope que está naquele momento. Eles são muito fluidos, como dizem aí no linguajar, né? Então, acredito que seja por isso, né? Essa subserviência que muitos dizem, não, eu vou trabalhar pelo governo. Sim, pelo Estado, pelo programa, não é uma questão de que partido está aí ou de que governo está aí, sim. Mas essas pessoas vão ficando, porque elas têm essa capacidade de... Eu não digo que tinham que brigar, não, levar tudo institucional, eu acho que tem que acontecer, mas você vê como essas pessoas fazem tudo para sobreviver, né, Duda? Então, assim, tirando isso aqui que eu estou falando, Duda, o que foi que esse governo fez nos 100 primeiros dias de governo? Não deu uma sinalização positiva, sabe? Verdade. Nada, muito pelo contrário. Você vê os canais paralelos ao governo, que são ONGs, os partidos políticos, você vem sinalizando, atacando Alcântara, certo? Você não vê, eu não digo que tem que sair aqui, que nem a Força Aérea, o Brasil agora entrou definitivamente no setor de lançamento. Não entrou. O veículo foi suborbital, tanto suborbital quanto o VSB-30. Não estou dizendo que tenha que o governo entrar nessas falácias, mas, pelo menos, dizer, foi um importante passo, é um momento... E tem mais, gente, o novo presidente da FINEP, ele andou falando umas coisas aí que bastante preocupantes. Né? Pois Vocês então, VLPP, fiquem de olho. Então, Duda, esse governo ainda não disse para que veio na área espacial. Sinceramente... E eu acho que não vai dizer, Rui. Não, eu acho. O Gabriel Henrique, a gente vai lhe responder as perguntas ao final, tá? Ao final, você que me parece ser novo aqui, né? Gabriel Henrique, parece novo. Nós respondemos as perguntas ao final da live, tá bom? Depois de a gente apresentar aqui os temas, tá? Bem, Duda, eu acho que com essa minha fala aqui, eu resumo. Se alguém, por um acaso, achou alguma coisa nova que foi bem feita aí, ou algum projeto, não disseram nada, não se comprometeram com nada. Então, assim, Duda, o que eu acho é o seguinte, vamos continuar fazendo Cibers, vamos fazer Ciber 6, porque Ciber 6 cala a boca. Os programas pontuais que eles sempre fizeram. Agora, de passagem, Duda, que eu vou falar do Ciber 6, o Ciber 6 não vai ser um satélite brasileiro, vai ser um satélite chinês. Sim, com certeza. Certo? Por mais que a PMM, entre aspas, use se use o chassis, né? Se use a estrutura da PMM atual, por mais que alguns componentes mais básicos sejam da PMM original, os subsistemas dos sistemas internos da PMM, muitos deles são de origem americana ou têm componentes americanos. Isso coloca em xeque, né? E vão ter que ser substituídos por componentes chineses equivalentes, que vão ter que ser integrados, que vão ter que ser testados. Né? Exatamente. Então, assim, o que vai acontecer é que vai se procurar produtos chineses já prontos, não vou dizer nem que sejam cotes chineses, mas produtos chineses que já estejam validados,
não vai ser desenvolvido nada no Brasil para que não seja livre de componentes americanos, certo? Eles não querem isso, até porque o projeto diz que vai desenvolver o satélite em 42 meses. Para desenvolver um satélite como esse, radar, em 42 meses, o satélite vai ser basicamente, Duda, eu vou dizer para você, esse satélite vai ser no mínimo 90% chinês. Se vierem com qualquer outro número, a gente pede para eles abrirem. Eu não quero que descreva como é o componente, mas eu quero que eles digam quem é o fabricante de cada sistema e subsistema, para a gente fazer as contas aqui e ver se é ou não é chinês. O payload, já disseram que é todo chinês, então o payload esqueça. Não vai, o payload, o radar, o SAR, é todo chinês. Então, só aí você diz, não, o payload é metade do satélite. Não, senhor. O payload, a carga principal, é o principal componente do satélite. Claro. Então, numa escala de pesos, eu diria que o payload equivale no mínimo a 60% a 70% do valor do satélite. Porque é o sentido de existir do satélite, é o payload. Até para você encaixar. O bus, para você encaixar uma carga radar num satélite que no total vai dar 750 quilos, né? É um radar realmente bem desenvolvido, altamente desenvolvido, né? Sim, mas assim, o payload é o principal. Se você for botar o radar, aí, o payload equivale à missão. É o nome da missão, é o payload. Então, assim, vai sobrar o quê? Vai sobrar PMM, que a gente já sabe como fazer a PMM. Mas a gente fez a PMM usando componentes que têm sistemas, subsistemas, circuitos americanos, certo? E aí vai ter que se substituir por chineses, já prontos, que os chineses vão indicar e dizer, ó, esse seu componente aqui que você tem, certo? Suas rodas de reação aqui, sei lá, que são americanas, agora suas rodas de reação vão ser chinesas. Boa noite, Luiz. Então, Duda, esse satélite SAR não vai ser um satélite brasileiro, vai ser um satélite chinês, né, desenvolvido com 90% de componentes chineses, e vai ser um satélite usado pelo Brasil e pela China. Mas em resumo, assim, não vamos avançar absolutamente nada. Nada. Vai ser engenharia de sistemas. O que é que vai fazer? Se vai fazer um de para. Esse sistema aqui que eu tenho na PMM Standard, como vai ser a PMM, a PMM Cibers 6, a PMM vai ser o quê? Qual é o componente que pode substituir? Vai ser tal que os chineses têm. Certo? Eu estou fazendo um estudo, Duda, sobre os satélites chineses, os payloads e os buses. Eu tenho aqui um material que eu já coletei, estou analisando. E eu já tenho mais ou menos ideia do que os chineses vão oferecer para o Brasil para desenvolver o Ciber 6. Tá? Então, Duda... Boa noite, Carlinha. É um programa espacial que diz que tem algo novo, que é o SAR, que é algo que tá atrasado 20 anos, que a Força Aérea já supriu suas necessidades, não com satélite do porte desse daí, mas já supriu parte das suas necessidades adquirindo no mercado. Um satélite que o Brasil não vai poder usar para a área militar, porque o acordo com a China proíbe que o Ciber seja usado para atividades militares de defesa. Ele não vai poder nem ser operado a partir do COP, certo? Que é uma unidade militar. Ele vai ter que ser operado a partir do Centro de Controle e Rastreio do INPE, porque o acordo proíbe que os satélites tenham conotação militar ou uso militar. Não vai ser transferida a tecnologia chinesa para a gente. A gente não vai aprender a desenvolver um SAR. Nada. Se dissesse absolutamente assim, ó, nada. Porque o acordo proíbe transferência tecnológica. Então, a gente não vai aprender. Até a PMM vai ter que trocar, né, as partes que são americanas. Sim, que tem componentes americanos. Tem componentes americanos. Então, assim, por componentes chineses que a gente não vai poder também, eles não vão entregar para a gente as tecnologias. O que é que vai acontecer no final? Os nossos cientistas, pesquisadores envolvidos no projeto, vão fazer integração de sistemas, no nível de sistema.
mas no nível de desenvolvimento de componentes, montagem, subsistema, não vão conseguir fazer, porque o acordo proíbe transferência tecnológica do Brasil para a China e da China para o Brasil. Certo? Mas, Ui, vamos dar sequência. Vamos dar sequência. Já tem 36 minutos eu aí. Eu encerro minha análise rapidamente aqui dos 100 dias, ainda que tenha tido umas pinceladas aí né, de outros assuntos aí, vamos dizer assim, adjacentes, mas não análise direta dos 100 dias. Então, assim, os 100 dias desse governo ainda não disseram para que vieram, certo? Para o Programa Espacial Brasileiro.